Boa tarde a todos e todas. Eu sou Thaís Nascimento, eu sou coordenadora de Fomento e Inovação. Estou coordenadora de Fomento e Inovação no GIF. Estou na casa há quase 5 anos, mas é minha primeira participação no Congresso GIF. Estou bastante feliz e emocionada porque acompanhei a construção desse processo. E é um processo de bastante compromisso de entrega da equipe do GIF. Então, espero que vocês estejam felizes com o resultado que a gente está entregando. Agora nós vamos dar início à sessão Enfrentando as Desigualdades nas Organizações de Investimento Social Privado, que será composta pelo André Degenschein, presidente do Instituto Ibirapitanga, pela Camila Sano, diretora executiva na Conecta Direitos Humanos, o Daniel Bento, que é diretor executivo do CERT, Keila Martins, coordenadora do programa Respeito Dalton da EGEA, com a mediação da querida Mafone Odara, líder de recursos humanos para a América Latina da UNETA. Tem um fã-clube, estou percebendo. Tá? Sobre a nossa conversa hoje, para promover a diversidade e a igualdade de oportunidade nas organizações filantrópicas, a gente entende que é preciso reconhecer que as disparidades existentes estão relacionadas a algumas escolhas e também a quem detém o poder. É crucial adotar medidas concretas, como ações afirmativas, para incluir grupos minoritários em processos seletivos e programas de bolsas de estudos, por exemplo. Espero que vocês gostem do debate que será realizado agora. Eu gostaria de passar a palavra, então, para a Mafone Odara. Boa tarde. Obrigada. Muito bem, gente. Bom, boa tarde para todas as pessoas que estão aqui nos vendo e nos ouvindo. É uma honra fazer parte dessa mesa e poder mediar um debate tão urgente na atualidade, que é o debate de como é que a gente olha para as organizações de investimento social privado e pensa como é que as desigualdades também se reproduzem dentro dessas organizações. E aí, eu acho que, para começar, eu queria trazer algumas reflexões importantes que vão um pouco nortear aqui a nossa conversa. Como vocês puderam perceber pela apresentação da Thaís, a gente está falando com pessoas que já estão há muito tempo nessa jornada, buscando essa reflexão. E pela plateia, olhando aqui, eu estou vendo muita gente que já entendeu que esse aqui é um problema, né? E que a gente precisa pensar por que é tão difícil da gente resolver. Então, eu acho que tem algumas reflexões importantes aqui. Acho que a primeira de todas é que a discussão sobre diversidade, equidade e inclusão, ela passa por a gente reconhecer 3 importantes saltos que a gente tem que dar. Quando a gente fala sobre diversidade, olhar para a qualidade da representação que a gente tem. Quando a gente fala sobre inclusão, a qualidade das relações que a gente estabelece. E quando a gente fala sobre equidade, a qualidade dos processos que a gente constrói. Sem essas 3 dimensões que não são similares, não são sinônimas, muitas vezes, a gente às vezes usa inclusão como equidade como diversidade, enfim, a gente não vai conseguir fazer essa conversa. O que isso significa? Que é uma conversa complexa. Todo problema complexo precisa de uma solução complexa. Para isso acontecer, a gente vai ter que... Tem uma frase que eu gosto muito do Einstein, que ele diz o seguinte: a gente precisa tornar as coisas simples demais, mas a gente precisa simplificar todas as coisas, mas não torná-las simples demais. O que ele está dizendo? Você precisa começar com o primeiro passo, mas você não pode reduzir as discussões a isso ou aquilo, que é muitas vezes o que acontece. Quando a gente fala sobre redução de desigualdades, é muito comum que a gente olhe para o topo do problema, né, quando a gente olha um iceberg, que é a questão numérica. Os números, eles são muito importantes para dizer o que está acontecendo. Mas se eu paro nos números, então eu vejo muitas organizações dizendo assim: eu tenho 50% de mulheres dentro da organização, eu tenho tantos por cento de negros, eu tenho tantos por cento de pessoas da comunidade LGBTQIA+. O fato de você ter essas pessoas não te torna menos desigual. Esse é o começo da conversa. Então, se eu não falo sobre uma qualidade de representação, eu não consigo nem começar a conversa. Muito bem. Qual que é a próxima camada? Como é que relações eu estou estabelecendo para que essas pessoas estejam nos lugares mais estratégicos tomando decisões importantes? Então, a forma com que a gente compõe o nosso time e as relações que a gente estabelece
desde relações de pertencimento, processos de desenvolvimento, crescimento, ampliação de escopo, tudo isso é parte das relações que a gente propõe. Para que isso seja possível, a gente vai precisar olhar para uma camada um pouco mais profunda, que é quais são os processos que nos garantem que a gente não está perdendo as pessoas no meio do caminho. Por exemplo, por que será que mulheres são mais avaliadas, mulheres, pessoas negras ou da comunidade LGBTQIA+, ou pessoas com deficiência, são mais avaliadas pelo seu estilo do que pela sua performance? Você fala de mais, você fala de menos, se posiciona de mais, se posiciona de menos, né? O que faz com que a nossa forma de avaliar as pessoas, quando a gente fala sobre mérito, é muito comum a gente olhar o mérito como um lugar perdido no espaço, né? Que não tem correlação ao contexto que a gente está. E isso tem a ver com processos que a gente estabelece. Quais são os processos que estão o tempo inteiro ajudando a gente a não lidar, a evitar os nossos vieses? Essas relações só são possíveis quando a gente olha para os processos que a gente estabelece. Porque é muito fácil você falar assim, não, já estou fazendo bem aqui, né? Estou aqui pensando em investimento social privado, então aqui não tem problema. Gente, a gente vive no Brasil. Então, assim, as organizações, elas reproduzem o que está acontecendo no Brasil. Então, a conversa que a gente vai fazer, ela se propõe a sair da página 2. Então, vamos começar já entendendo que temos um problema, esse problema precisa ser endereçado e o grande problema é, estamos com dificuldade de endereçar esse problema. Então, eu queria começar com a Keila. A Keila vai fazer aqui uma apresentação, já está aqui. Não, tá. Por favor, já coloque aqui o slide da Keila. Vai ter o slide? Vai, né? Já entrou. É esse? Ah, tá bom. Eu achei que ia ter aquele outro que tá bom. Então já... Ok, já mudou aqui. Quem sabe fazer ao vivo, né? Então, eu queria que a Keila começasse, porque eu acho que vale a pena você trazer o que significa a gente partir da ideia do respeito, dando o tom das nossas conversas, o que isso significa quando a gente está falando sobre construção de estratégias que de verdade ajudem a reduzir as desigualdades. Obrigada, prazer, gente, boa tarde, né, como é uma alegria estar aqui com vocês. Confesso que eu estou um pouco nervosa, né, a gente está sempre nesses eventos assim, participando de movimentos como esse, mas o nervosismo ele permanece, não tem como a gente, né, quem está aqui na frente, a gente está aqui com cara de plena, mas o nervosismo está aqui rodando, mas vai dar certo. Muito bacana a provocação da Mafone. E, para começar, né, posso falar já um pouquinho do nosso... Já entrar naquela, né? Como já foi apresentado, sou a Keila Martins, trabalho na EJA Saneamento, né, uma empresa privada no ramo de saneamento do Brasil. E dentro da companhia nós temos um programa de diversidade e igualdade racial, né? Um programa chamado Respeito da UTOM, né? Já começa por aí, porque nós entendemos que o respeito ele é a base de tudo, né? É onde começam todas as coisas se dá pelo respeito. Então, há 5 anos, estamos neste ano de 2023 caminhando aí para o 6º ano do nosso programa de diversidade e igualdade racial. E dentro desse programa nós fazemos aí ao longo desses anos todo esse trabalho de, primeiramente, a primeira lição de casa que nós fizemos ao iniciar o programa foi reconhecer que dentro da companhia não existia ainda, não era visto a questão da diversidade racial, né? Acabava que era todos aqueles soldadinhos, todo mundo muito parecido, né? Então, já identificamos o caminho por aí, porque quando a gente vai iniciar um trabalho, né, um programa de diversidade racial, seja ela numa iniciativa pública ou privada, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a lição de casa de ver, será que eu sou racista? Será que na minha empresa, né, eu vejo pessoas parecidas comigo ou tá todo mundo muito igualzinho? Onde é que eu vejo as pessoas negras? Onde é que estão as mulheres? No time de operação, qual a cor do time de campo? O time da operação? E quando eu subo para o escritório? Quando eu vou para a área administrativa? Será que a cor começa a mudar? Normalmente acontece isso, né? Quando a gente vai na parte operacional, tem uma cor ali que predomina e a gente sabe qual é, que é a cor preta. Mas quando a gente sobe, né, para a parte ali administrativa,
gritantemente a cor começa ali a se embranquecer. Então, esse foi o primeiro exercício que nós fizemos. Identificar que não existia diversidade racial. Não existia até mesmo essa diversidade de gênero. Porque onde é que as mulheres estavam? Quando a gente ia na operação, onde estavam as mulheres? Quase não tínhamos mulheres na operação. E hoje, né, ao longo desses 6 anos, para a gente é uma alegria, uma grande satisfação. Claro que não chegamos ainda naquele nível de que está tudo bem, já está bom, já está resolvido. Não é isso, bem como a Mafiane falou. Não é isso. Mas é gratificante ver que fazer esse exercício de casa, que gera um incômodo, né? Gera um incômodo, você precisa reconhecer que, meu Deus, eu sou racista. Eu sou preconceituoso, né? No meu time não tem diversidade. Então, nós precisamos fazer esse exercício e, a partir desse mapeamento, né, de fazer ali o raio-x do nosso time, né, de toda a companhia, traçar metas, né, muito mais que metas, mas começar todo um trabalho de sensibilização, de identificação, né, com todos os nossos colaboradores, entendendo que, não, nós precisamos, de fato, abraçar essa temática. Nós não podemos mais fechar os olhos, né, e fingir que esse problema não acontece. E, sobretudo, fingir que na nossa companhia está tudo ok, que não está. E realmente não estava. Então, esse foi o primeiro exercício que nós fizemos. E também algo que eu acho que é muito bacana da gente sempre fazer é procurar uma pessoa, procurar uma consultoria especializada em diversidade racial, em diversidade de gênero. Por quê? Se nós não tínhamos nem essa diversidade racial dentro da companhia, como é que a gente iria, da noite para o dia, começar a falar e a trabalhar sobre esse tema tão sensível com os nossos colaboradores? Então, nós fomos buscar a ajuda de quem sabe. Nós fizemos esse trabalho, né? Nós temos hoje uma empresa que presta um trabalho de consultoria para a gente, que é o IDBR, o Instituto Identidades do Brasil, né? E a partir daí começou todo esse trabalho dentro da EGEA com o programa Respeito da Outon, que eu gosto sempre de frisar que não é um projeto, é um programa de diversidade e igualdade racial, que no ano passado, em 2022, nós abrangemos ainda mais o programa, abraçando também a questão de gênero, com foco em mulheres. Então, resumidamente, é esse um pouquinho do nosso programa. Muito bom, Keila. Eu queria destacar, acho que 3 pontos do que você falou. Acho que o primeiro tem a ver com essa última parte, que é, sem constância, você não consegue pensar a transformação. Então, não é um projeto de 1 ano, de 6 meses, numa data específica, que vai resolver esse problema. A gente precisa pensar isso a longo prazo. Então, ela precisa ser uma meta de longo prazo. O segundo tem a ver com as metas, né? Que metas a gente está falando? Então, a gente tem que ter indicadores quantitativos e qualitativos. Indicadores que nos mostrem os resultados e o processo. Então, acho que você trouxe a importância de olhar para isso. E o terceiro é conseguir fazer um mapeamento importante de por onde a gente começa. Então, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, então que a gente possa começar por algum lugar e isso ajude a gente a expandir a nossa atuação. Então, super bom, obrigada. E aí eu queria pegar com quem que eu aprendi tudo isso, tá? Acho que tudo isso que a Keila está falando, e ela trouxe a importância das consultorias das organizações que têm pautado, eu queria trazer agora o Daniel para a conversa, porque o CERT, há 32 anos, pensa esse tema de forma estrutural. O que nesses 32 anos se manteve como uma discussão importante para ser feita? Quais foram os avanços significativos que você vê? E onde é que você acha que é o próximo salto dessa reflexão? Só isso? Gente, 32 anos, né? Acho que dá para fazer uma pergunta de 1 milhão, né, gente? Tô vendo. Você vê, né? A Fria. A gente se conhece há tanto tempo, é a Fria que ela me coloca. Eu te amo. Derrubou toda a minha fala aqui, tudo que eu tinha previsto. Não, brincadeira. Eu acho que tem muita coisa, né? Primeiro, daí esse boa tarde.
bem bacana a gente poder ter tido a fala inicial aqui da Thaís e também aí na nossa mediadora Mafuane, cumprimentando a mesa. Muito legal a gente ver um público cada vez mais diverso nos congressos GIF, isso é um bom sinal. Eu vejo cada vez mais pessoas negras, isso é alguma coisa que veio ao longo do tempo, né? E a gente vem também nessa construção com o GIF e percebe que isso vai trazendo um resultado, inclusive, mais rápido, muitas vezes, do que, às vezes, nosso pessimismo, né? Ou realismo diante da história do Brasil coloca. Mas eu diria que mudou muito em relação ao tabu. Então, eu acho que, assim, às vezes me perguntam em entrevistas, o que você acha que mais mudou nesses últimos anos? Eu digo que uma das vitórias foi a gente ter tirado essa discussão, sobretudo de equidade racial, né? Na diversidade, sempre foi vista como patinho feio, equidade racial, a última a ser discutida, quando discutida. Então, eu acho que trazer isso à luz da conversa constante, né? Porque a gente fala muito sobre letramento. Letramento é fundamental, como a gente aprende a ler, a escrever os conceitos básicos. Mas, para além do letramento, é preciso fluência num tema, né? Então, além de letrados, dos conceitos e tal, como é que a gente fala disso sem tabu, recorrentemente, porque é algo que perpassa a sociedade como um todo. E, sobretudo, no Brasil. Eu acho que esse foi o grande ganho que a gente tem. Os desafios continuam, eu diria, nessa questão de metas, métricas. Acho que muito legal vocês terem começado, né, trazendo esse ponto, porque, de fato, se a gente quer avançar, é preciso que a gente tenha metas e consiga monitorar isso ao longo do tempo, porque a gente não está falando só de política, prática, enfim, a gente está falando de cultura organizacional, a gente está falando de a nossa visão de mundo. É muito mais profundo falar sobre essa temática, né? E a equidade como um todo, é preciso a gente ter uma perspectiva interseccional também, olhar a dinâmica dos diferentes sistemas de opressão entre si e o que isso gera, né? Então, quando a professora Kimberly Crenshaw traz o nome, né, embora isso já fosse discutido muito, inclusive no Brasil, o Lélia Gonzalez falou muito sobre isso, né, essas diferentes dimensões dos sistemas de opressão. Mas quando a Kimberly traz essa teoria de interseccionalidade, né, esse nome enorme, é justamente para que se entenda o que é a dinâmica entre os sistemas de opressão, entre o racismo, o sexismo, LGBTQIA+, fobia, capacitismo, como esses sistemas de opressão, eles geram desigualdades, geram hierarquizações, né, que vão colocando as pessoas em diferentes posições na sociedade, lugares sociais, né, que a gente pressupõe que elas devam ocupar. Então isso é fundamental. E no Brasil isso está no DNA. Eu sempre gosto de lembrar que a gente se dá um nome de profissão e a gente não para pensar muito nisso. Brasileiro é nome de profissão, como carpinteiro, pedreiro, bombeiro, brasileiro. E a gente não chama nenhuma outra nacionalidade assim, já perceberam? É só para nós mesmos. Italiano, colombiano, o sufixo é outro para a nacionalidade. Para nós é profissão. E por quê? Porque não era um plano de construir um país para todas as pessoas. Era um projeto de exploração profissional do pau-brasil, onde o racismo ambiental estava no centro desde o início, porque negros, indígenas sendo explorados em termos do seu trabalho, com genocídios ao longo da história, sendo que era acreditado na conta aí de europeus, sobretudo portugueses no início, né? Então essa hierarquização, ela é gerada pelo racismo, e é importante a gente perceber que isso está na gênese das nossas desigualdades sociais no Brasil. As primeiras interações entre portugueses, indígenas, negros se deu com o racismo, a partir do racismo. Então, essas interações vão gerar uma matriz racista de desenvolvimento, de pensamento de sociedade. A partir daí, as desigualdades sociais são geradas no Brasil sistematicamente, a partir dessa primeira matriz do racismo. Então, discutir desigualdade social no Brasil sem passar pelo racismo é não discutir desigualdade social. E aí, fazendo todas as interseções, né? Quando a gente olha para gênero, pensa a dimensão, sobretudo, das mulheres negras. Então,
como a Mafu falou, não adianta só olhar para o número, né? Eu estou numa fase muito Byung-Chul Han agora. Estou lendo o filósofo sul-coreano, né? Sei que é meio moda, assim, mas eu entrei nessa. Estou lendo bastante. E ele fala isso quando a Mafu traz sobre os dados, né? Os dados, eles pura e simplesmente, como números, eles não são conhecimento, né? Eles são uma informação crua. É importante você ter um olhar de narrativa, um olhar de teoria sobre essas questões. Por isso que eu estava falando de interseccionalidade. Eu sei que é um nome imenso, mas é o que ajuda a gente a entender, a ler esses dados e a perceber o que são as desigualdades nesse território. Então, quando eu estava falando em dados, né, eu olhei muito esse último censo GIF para poder trazer algumas questões, inclusive olhando comparativamente ao censo passado, né? E vi que educação continua sendo o principal foco temático das associadas GIF. Vem caindo, né, ao longo dos censos, 4 pontos, acho que a cada censo, mas ainda é 76% do foco temático. É o maior, digamos, a maior concentração temática das organizações. E educação é muito comum, por exemplo, a gente escutar esse mantra, né? Qualquer discussão, aliás, no Brasil... Aí, estamos discutindo lá, sei lá, soberania alimentar, ou estamos discutindo, sei lá, trabalho. Em algum momento alguém vai dizer, a saída é pela educação. Parece que é a última palavra essa, porque depois dessa frase a gente nem vai mais, né? Realmente, a saída é pela educação. Parece uma coisa de ponto final. Só que eu andei pensando bastante sobre isso, refletindo com pessoas que estão no campo da educação, sobretudo no movimento negro, e assim a gente chega à conclusão que depende. Né? Porque se for uma educação que reproduz racismo, por exemplo, ela não só deseduca, mas busca desumanizar mais de metade da população brasileira. E a outra metade vai se achando superior também. Então ela também é deturpada, né? Então depende. A saída é pela educação, mas tem que ser uma educação antirracista, antissexista e por aí vai. É preciso a gente qualificar. E aí que eu passo para essa segunda parte da fala, que é com relação ao que é transversal e o que é estratégico, que é uma outra coisa que está no censo GIF. Lá está dizendo que a maioria, assim, quem aborda o tema, digamos, de desigualdades, considerando equidade de gênero e raça, aborda de maneira transversal e não de forma direta. De forma direta, por exemplo, o tema racial é 5% só. Então, todo mundo diz que é transversal. Mas o transversal pode caber tudo como nada. Nada pode ser transversal também, não pode? Então, do que a gente está falando? E aqui eu queria trazer um pulo do transversal para o estratégico. Porque quando a gente está falando de equidade racial, de equidade de gênero, raça, mesmo questões de classe, enfim, de renda, a gente está falando de questões estruturais que precisam ser vistas como estratégicas, numa gestão de projeto, de uma organização para dentro e para fora. E às vezes a gente nem precisa mexer em tanta coisa. Eu estava conversando com algumas pessoas agora em Brasília, né? A gente está tendo de novo uma debandada preocupante para Brasília, mas é importante sim que pessoas da sociedade civil assumam lugares estratégicos, mas... e ela falava da importância do Brasil, de repente, propor uma ODS, né, ou um ODS contra o racismo. Porque não tem até hoje, né? A gente tem vários temas, mas o Brasil, pela sua liderança, se quer mesmo, de novo, ter esse papel internacional, para além das COPs, de outras instâncias, poderia mesmo fazer isso. Mas, se a gente olhar as ODS, os ODS que a gente já tem, e, por exemplo... aí no censo GIF e dizendo o que as organizações incorporam em termos de ODS, educação de qualidade vem 46%, que é o ODS 4, redução de desigualdades, que é o ODS 10, então 40% tem esse foco, e trabalho decente, crescimento econômico, 38% das fundações, institutos e empresas de interesse público do GIF. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem demandas históricas desses movimentos que buscam reconhecimento da contribuição das mulheres, negros, pessoas com deficiência, são esses temas. A gente não precisaria mexer. Educação de qualidade. É possível falar de uma educação de qualidade se não for a partir de equidade?
Não é. No Brasil não é. A partir do antirracismo, é possível falar de redução de desigualdade? Acabamos de discutir isso. No Brasil não dá. E a mesma questão que trabalho decente e crescimento econômico. Não tem como pensar justiça socioeconômica no Brasil sem pensar nessa dimensão de equidade racial, do antirracismo. Então, eu diria que essa questão, quando a gente pensa o que o investimento social poderia fazer, eu acho que é passar desse modo de olhar essas questões de equidade como algo secundário ou esse transversal que não entra no estratégico para algo que é fundamento de todas as ações. Né? E aí, já caminhando para o final, estava em conversa uma vez com a Priscila, que foi para os Estados Unidos, hoje dá aula em universidade, e uma conversa que a gente teve há alguns anos, para a gente ficou muito nítido. A gente, muitas vezes, organizações que lidam com o antirracismo, a gente ficava esperando editais sobre equidade racial. E aí, enfim, a gente está vendo aqui 5%, mas os editais é até menos que isso. Você nunca vai conseguir colocar isso de uma forma sustentável, discutindo com a sociedade o antirracismo de forma estratégica também. Mas a gente deu um clique, né? O antirracismo precisa estar em tudo. Então a gente cabe no edital sobre infância, sobre novas tecnologias, sobre direitos humanos, sobre trabalho, porque é necessário que a gente tenha esse fundamento para todas as atuações em justiça social. Né? Quando a Nancy Fraser traz essa noção multidimensional de justiça social, que a gente tem que pensar não só a parte material, mas o reconhecimento, contribuição de cada grupo na sociedade, né, para o avanço da sociedade, a representação que é estar nesses espaços, isso tem a ver com a totalidade dos espaços. Então, eu acho que a gente só avança de uma forma mais efetiva no investimento social privado se a gente muda o enfoque estratégico para essa temática. Ela precisa estar em tudo, ela grita hoje para estar em tudo. A juventude negra, não por acaso, que entrou nas universidades, está cada vez mais se mostrando ali, mas também é o grupo que recebe as piores violações de direitos humanos no Brasil hoje. Com algo que se chama genocídio, não por força de expressão. É uma dimensão genocida de assassinatos. Então, olhar para essa questão e essa pujança que a juventude negra tem trazido, isso reflete a necessidade da gente ter esse olhar estratégico. E o olhar estratégico parte de um censo, né? O CERT foi a primeira instituição a fazer censo em outras instituições para a equidade, olhar para as metas, um plano de ação, ter métrica para isso, olhar e fazer série histórica, inclusive, fazer mais de uma vez como o GIF vem fazendo. Tudo isso é uma estratégia para dentro, para além de olhar as áreas de justiça social que a gente atua, que é o para fora, educação, trabalho, etc., e ter o antirracismo, o antissexismo, essas dimensões de equidade como algo fundamental na atuação. Acho que por aí que a gente começa. Obrigado. Muito bem. E aí, eu acho que tem vários pontos super importantes que você traz, Dani. Obrigada. Obrigada, porque eu acho que a gente, primeiro, não pode esquecer. A série histórica ajuda a gente a reconhecer os avanços, mas, ao mesmo tempo, perceber onde é que a gente não está conseguindo, onde tem sido os gaps. O quanto é importante a gente, de novo, olhar para as dimensões que são estruturais dessa discussão. Quando você olha para o futuro do trabalho, tem um relatório feito por uma organização, uma consultoria chamada UNILE, e eles falam do futuro do trabalho para 2030 mais. E uma das dimensões, eles falam de 5 dimensões importantes que nortearão o futuro do trabalho. Uma dessas dimensões é a dimensão da inclusão. A segunda é saúde mental, bem-estar. A terceira, autonomia. A quarta, cultura, que você falou. Então, não dá para... E a quinta é entender que as soluções, elas são particulares. O que funciona numa organização não necessariamente funciona em outra. Por isso que o censo ele é tão importante. Não é porque alguém já fez o censo, pronto, está resolvido. A gente já sabe mais ou menos como é que funciona.
cada organização tem uma cultura, cada organização tem um tempo e uma forma e um caminho para fazer as transformações acontecerem. Então, acho que você trouxe pontos que são muito importantes para a gente pensar como é que a gente avança nessas conversas. E aí, eu queria agora ir para a Camila, porque eu lembro da discussão do Conectas, porque eu acho que o Conectas tem um lugar muito importante nessa reflexão, que é como que a gente olha para dentro da organização, mesmo sendo uma organização de direitos humanos, quais são os aprendizados? Porque é exatamente aquilo que eu falei no começo. Parece que o fato da gente trabalhar com direitos humanos, a gente está isento de cometer desigualdades, violências, né? E muitas vezes, sem perceber, a gente reproduz a própria violência que a gente tenta combater. E o Conectas teve um caminho muito interessante nessa reconstrução. Enfim, te passo a palavra. Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Queria agradecer, Gif, pelo convite. Incrível estar aqui, tantos reencontros. Que honra estar nessa mesa também. Obrigada pelas perguntas e pela provocação antes, quando a gente fez a conversa preparatória. Porque acho que foi muito importante quando você me colocou. Mafane, a gente fez uma conversa antes e a gente estava falando um pouco sobre o que estava pensando em abordar nesses minutinhos que eu tenho. E era parte de, o que a gente foi fazendo, os passos, e aí você me perguntou, mas e os conflitos que surgem a partir do momento em que as dinâmicas dentro da organização são outras, né? É um tipo de relação entre as pessoas, quando você tem um grupo muito homogêneo, um grupo branco, e quando você passa a ter um coletivo que traz outras pessoas e que a dinâmica das relações muda e conflitos também aparecem. Outros conflitos aparecem, né? Não é que antes não tinha conflito, como se fosse a paz perpétua antes, não é isso, pelo contrário. Mas que às vezes são conflitos em que a gente vai ser, de fato, desafiadas a encarar o próprio racismo, encarar o racismo seu individual, mas o racismo institucional, organizacional também. E entender, basta, né? Precisamos adotar medidas para mudar isso e que vai ter que ser constante. E essa busca pela fluência do Enel vai ser sempre constante, né? O letramento são passos, mas essa fluência, ela não chega, mas você não pode desistir dela. E eu acho que esse é sempre o nosso desafio. Então, eu vou falar do lugar de onde eu venho, que é da Conectas Direitos Humanos. É uma organização que não é do mundo da filantropia. A gente, na verdade, é quem recebe esses apoios, né? Então, o que a gente tem, talvez aqui, acho bem interessante, porque tem muitas pessoas que vêm de fundações do mundo da filantropia. É um pouco, talvez eu pensei em começar dizendo que muitas das nossas interações com fundações, com talvez as associadas e os associados e associados do GIF, é na hora de apresentar a proposta e prestar contas por meio de relatórios em que vem aquelas perguntas. Apresente a composição racial da sua equipe. E aí a questão numérica mesmo, que era perguntado. Depois acho que foi avançando um pouco e pedindo também as políticas. Quais são políticas, né? Acho que ainda não chegou nesse ponto de falar de equidade, inclusão, para além da diversidade, mas acho que está caminhando um pouco mais para isso. Políticas de salvaguarda também, para lidar com a questão da segurança, com relação a mulheres, pessoas com deficiência, crianças. Mas é muito mais nesse momento, né, se eles vão nos dar o recurso e depois vão prestar contas. E que acho que é bom, tem que manter isso. Porque também é o momento de olhar e falar, se você tiver que suar para responder essas perguntas, é porque tem algo muito errado na gestão das políticas institucionais. Mas eu acho que assim, isso é importante, sempre foi algo que a Conectas levou muito a sério na hora de responder para pleitear financiamento ou prestar contas para financiadores, mas acho que as mudanças mais profundas que vieram no nosso reconhecimento do próprio racismo da organização e das práticas também racistas, se deu não por essa cobrança, mas muito a partir de passos iniciais que foram dados já há alguns anos de trazer pessoas para a nossa equipe, para que ela deixasse de ser tão homogênea e tão branca. Esses conflitos e essas questões foram surgindo. E aí as mudanças vieram quando a gente teve que lidar com eles. De fato, e sofrer e ter que realmente buscar soluções e crescimento institucional de toda a nossa equipe. Então, o que eu pensei era de contar algumas coisas, realmente. Acho que se a gente não tem esses momentos de troca entre nós, fica muito difícil, né? Então, assim, contar... E eu não tô fazendo uma lista de coisas que deram certo porque a gente pensou certo. Normalmente, tudo que hoje tá dando certo é porque alguma coisa deu errado antes.
E aí, isso foram quase respostas a tentativas erradas ou incompletas, né? Errada é meio duro falar, mas talvez passos incompletos, que aí foram, né, a incompletude desses passos foram fazendo com que a gente falasse, não, é um pouco mais, é mais, para chegar nesses passos. Então, eu dividi um pouco assim, sim, tem uma questão de composição da equipe. Eu acho que quando a gente olha, é inevitável, não dá para a gente passar para outras etapas se a gente não encarar, como, né, que ela fala, olhar para nossa equipe e falar, realmente existe um problema aqui, e como vamos lidar com isso. E aí, acho que pontos importantes, né, que isso também acho que já tem sido muito conversado, é garantir que a diversidade racial ela esteja em todos os níveis. Então, para passar, acho que todo mundo já entendeu que não dá só para ter programas de estagiários que tenham a maior diversidade. Mas isso a gente também foi levando às instâncias mais altas, inclusive ao conselho. Então, acho que esse foi um passo bem importante na Conectas, de ter pessoas negras no conselho, porque isso vai permear também uma lógica que vai ter que estar presente em todo o grupo de liderança também da organização. Também presente a diversidade nos níveis de liderança, então lá na nossa estrutura são os coordenadores e os diretores. A gente acaba de passar por um processo de transição de liderança, isso foi levado em consideração, tem até um membro do nosso conselho aqui, o André, que sabe o quanto isso foi levado em consideração e pensado também. Acho que isso é um reflexo também dessa discussão que foi feita no âmbito do conselho, mas também não foi de imediato, né? Quando você faz, aí de repente você olha a foto da equipe, avançamos. Mas aí quando você coloca isso dentro das faixas hierárquicas, vamos chamar assim, você fala, não, para tudo e precisa olhar para cada uma dessas faixas. O que significou, em alguns casos, a gente abrir processos seletivos exclusivos para pessoas negras, para cargos altos de liderança da Conectas. E nem que isso levasse mais tempo, sim, e atuando nisso. Um outro ponto também é no processo seletivo em si, né? Então, eu falei em alguns casos, a gente fez processos seletivos exclusivos para cargos de liderança da organização, mas tem o processo seletivo também. Então, uma coisa que a gente aprendeu chegou ao constrangimento da gente ter candidatos negros num painel de entrevistadores só brancos. E aí, de novo, no erro que a gente fala, ok, mais um passo precisa ser dado. Então, agora, como as regras, a gente tem até um manualzinho de como fazer processo seletivo na Conectas. Em primeiro lugar, a gente vai ter que sempre ter um painel de entrevista diverso, que não pode ser só de pessoas negras, não pode ser só de homens. A outra questão também é que a gente tem algumas fases no processo seletivo da Conectas. Então, normalmente começa com exercício. E aí, se a gente vai chamar, por exemplo, 10 pessoas para fazer o exercício, a gente tem a regra de que metade dessas pessoas tem que ser não brancas. E aí, a segunda fase é a entrevista. Então, sei lá, de 10 a gente reduz para um número de 6, aí tem que 3 pessoas serem não brancas. E aí, para a última entrevista também. E aí, realmente tá dentro do manual, impresso, diagramado. Isso tem que ser, e tem uma pessoa que cuida para garantir que o nosso processo seletivo respeite as nossas próprias regras. E também, o que a gente viu bom, tudo bem, mas e na hora de selecionar, aquela pessoa que foi selecionada, ela foi questionada sobre o seu compromisso antirracista também? Então, a gente incluiu no roteiro de perguntas padrões, as perguntas fixas que se faz no processo seletivo também, como a pessoa entende o seu próprio papel na luta antirracista e o papel que a Conectas tem ou teria com ela ali participando também na luta antirracista. E que essa pergunta seja uma pergunta importante, ela não é só um tiquezinho numa lista de perguntas. E muitas vezes a gente, no comitê para deliberar a escolha das pessoas, leva muito em consideração a resposta. Se for uma resposta insuficiente, ela de fato é uma resposta que é um critério de exclusão ou de desempate muito sério. Mas é isso, de novo, a partir de erros, a partir de passos insuficientes, acho que a gente foi dando outros, mas continua ainda muito insuficiente. Estamos bem longe da fluência, ainda na questão da composição. Mas acho que meio que paralelo, não dá para dizer necessariamente no tempo em que isso foi feito, mas é entender também que isso tinha que ser incorporado na organização como um valor institucional, mas também uma diretriz para a definição das suas ações. Então, a gente passou no último planejamento estratégico da Conectas, a gente incluiu 2 novos valores institucionais. Então, tem lá o valor da parceria, o valor da inovação, o valor do impacto, mas a gente incluiu 2 outros.
Um é o valor do cuidado, da cultura do cuidado, e o outro é o valor da luta antirracista. E aí teve discussões, né, mas e as interseccionalidades, e foi uma escolha, eu acho que era um passo que a gente entendia que naquele momento era importante ser dado. Isso foi submetido também ao nosso conselho, e a gente teve a aprovação de incluir como valor. Estando como valor, isso também nos cria as condições para exigir também que todas as ações que forem construídas, elas têm que atender esse valor. Mas aí também não basta só ter um valor que fica bonitinho na parede. Então, o que a gente viu foi, no momento de fazer, todo mundo faz planejamento operacional, né? Ou final do ano, no comecinho do ano, quais são as atividades do ano, data, responsáveis, tudo. E foi muito bom que um dos anos a gente fez assim, todas as equipes vão começar definindo quais são as atividades que estão em sintonia com o nosso valor da luta antirracista. Isso valia para todas as áreas finalísticas, então, nossa área que trabalha com violência institucional. Então, enfim, é um pouco uma parte do trabalho da luta antirracista que é mais conhecido, né? Então, a questão da violência policial, a questão do sistema prisional. Mas em outros aspectos também. Então, a gente tem um programa socioambiental. Então, como que a gente também está olhando para a questão do impacto que os grandes empreendimentos, dando um exemplo, têm nas comunidades quilombolas. Mas isso também a gente tem uma área de migração e refúgio, então a gente decidiu fazer uma série de... Por conta, né, desse formato de fazer planejamento, saíram ações que iriam enfrentar a intersecção de racismo e xenofobia. Que, enfim, isso é muito presente e a gente não fala sobre isso, né? Por que a fila para concessão de refúgio anda mais rápida para algumas nacionalidades e para outras praticamente não anda? E aí você vê a cor, você entende que existe um componente racial. Mas também para as áreas institucionais. Então, para a área de captação, para a nossa área de desenvolvimento institucional. E até foi bem interessante que a área de administrativo financeiro encampou muito isso e colocaram também, então, na política de definição de fornecedores para Conectas. Então, a gente questiona também para o fornecedor a política de diversidade racial. E se o fornecedor não responde, a gente não contrata. E já teve momentos que a gente teve que quebrar alguns contratos porque não foi respondido depois, numa renovação. Então, acho que isso faz muito parte também do valor. Mas acho que, para finalizando, a parte sobre lidar com essa nova dinâmica mesmo, né? Eu acho que agora, tendo pessoas negras na nossa equipe, em diferentes posições, senioridades, mas também de gerações diferentes, então tem pessoas muito jovens, pessoas que já estão em outro momento de vida, é interessante para ver que a dinâmica das relações muda. E acho que agora também com a volta, né, do presencial, essas relações elas já eram interpessoais, a gente já se relacionava na pandemia virtualmente, mas agora presencialmente elas ficam muito mais vivas, né? E com tudo que tem de bom e de intenso nisso. Então, acho que aí, algumas coisas que a gente tem adotado lá na Conectas a gente estabeleceu um grupo de trabalho, um GT, de combate ao racismo, que é aberto a todas as pessoas da equipe, brancas e negras, e é voluntário. E nesse grupo tem sido feitas discussões sobre letramento, mas aí começam outras discussões. Bom, mas então só vai fazer letramento quem participar desse GT? E por que é responsabilidade desse GT ter que garantir que o resto da equipe tenha algum tipo de letramento racial? Então são discussões que estão acontecendo agora, nesse momento ali internamente na Conectas. Agora está sendo conversado a possibilidade de uma criação de grupos de afinidade. E aí eu tenho feito conversas, né, que eu, enfim, comecei agora em janeiro na posição de direção executiva, então fiz conversas individuais com as pessoas da equipe. E aí algumas me falaram assim, acho que agora é o momento que a gente queria conversar com você sobre grupos de afinidade. E foi bem interessante, porque elas falaram, porque antes a gente achava que não. Mas agora que a gente consegue ver que tem pessoas que já estão ocupando posições diferentes na hierarquia, e pessoas também que têm, em gerações diferentes, as trocas fazem sentido, do que se fosse um grupo de afinidade só entre pessoas muito da mesma, enfim, no mesmo momento profissional e na mesma geração. E achei isso muito interessante, acho que agora vamos fazer acontecer. Atividades de letramento também, mas que não basta ter uma, acho que é essa constância sempre. E o compromisso de lidar com a seriedade, com a celeridade também, diante de casos de racismo que cheguem interno, envolvendo
interlocutores externos com a nossa equipe, ou que aconteçam em espaços que a Conectas promove ou coorganiza, né? E acho que para isso a gente criou uma estrutura que tem um mecanismo de denúncia, que não é apenas para discriminação racial e racismo, mas para outros tipos também, mas tem uma ferramenta para receber denúncias e também para que seja um canal para que conflitos e desconfortos também possam ser compartilhados. Agora, a questão é criar uma cultura em que isso seja também colocado de uma forma, porque a gente sempre fala, né, não receber nada nesse canal também é um sinal negativo. Algo está também entupido em algum momento, e a gente precisa estimular que as informações fluam, né? No âmbito do Conselho foi instituído um comitê de ética também, que é informado sobre esses casos, e sobretudo quando é direcionado à direção executiva, né, no meu caso, ou a pessoa também que recebe as denúncias pela plataforma, essas denúncias elas vão direto para o comitê de ética, que é do Conselho, para não terem que passar pelas pessoas envolvidas. E acho que esse compromisso também da liderança da organização de priorizar e lidar quando esses casos acontecem. E aí atuar, mas também registrar para que isso tenha, e aí porque as lideranças passam, mas esses registros têm que ficar, até para identificar esses padrões, e também tem um processo de reportar. Então, a gente tem com o nosso conselho, todo ano, são 4 reuniões, uma delas tem que falar sobre esses casos. Nem que seja para dizer, não recebemos nada, mas é um momento também de ter uma prestação de contas e criar uma rotina de poder falar sobre isso. Acho que era isso. Ótimo, Camila. Obrigada. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Quem aqui é do campo da filantropia? Levanta a mão. Levanta a mão alto, só para eu ter ideia. Tá. Quem do campo da filantropia? Quem está como financiador de organizações? Tá. Quem faz parte de organizações sociais que recebe recursos? Legal, tá. Tem alguém de empresa? Nossa, bastante gente. Ótimo. Tá, ótimo. Está bem distribuído, gostei. Ótimo. A ideia dessa configuração, vou passar agora para o André, a ideia foi um pouco essa, trazer a empresa, trazer as organizações que têm uma relação, que têm estabelecido uma relação importante com o investimento social, mas também com as empresas, e alguém que está dentro do campo da filantropia. E o André já passou por vários lugares, né? Agora está no campo da filantropia. E eu acho que você tem um histórico muito interessante e até que te trouxe para esse lugar nesse momento da sua vida. Então, eu queria que você contasse um pouco... enfim, o Ibirapitanga surgiu dessa demanda, né? De uma demanda de um gap que existia nessa reflexão que a gente precisa fazer sobre a redução das desigualdades. E eu queria que você contasse um pouco, então, assim, o que você tem visto e para onde a gente está apontando. Muito bem. Obrigado, Mafuane. Primeiro, é um prazer estar aqui. Eu queria gastar 10 minutos só falando da minha satisfação e da alegria de estar aqui, de ver esse congresso acontecendo. Já estive na organização do congresso, então, de verdade, é muito emocionante. E reforço o que já foi dito aqui da mudança assim, estética do Congresso, que é muito perceptível. Eu acho que isso a gente não deve negligenciar, não só na mesa, mas também aqui, mas fundamentalmente no público, né? Isso acho que é uma conquista muito importante e acho que é algo que transforma o Congresso e as nossas conversas. E é um prazer compartilhar esse painel com pessoas com quem eu tenho interagido muito ao longo dos últimos anos, aprendo muito, convivo bastante. Então, eu vou tentar trazer algumas reflexões desse lugar que a Mafuane comenta, que eu vou muito rapidamente explicar. Hoje, eu represento o Instituto Ibirapitanga, que é um instituto que tem 4, 5 anos de existência, então é uma organização relativamente nova, que está ainda, de certa forma, amadurecendo, e que, ao definir o seu foco de atuação, definiu como uma das suas prioridades, na verdade tem 2, né, mas uma das prioridades, a questão da equidade racial. E aí, para usar um pouco a fala do Daniel, não de forma transversal, mas como objeto central de atuação, de investimento. E aí, eu vou assim, eu fiquei na dúvida, eu tinha 2 entradas possíveis, acho, para falar um pouco com vocês. Uma dessa perspectiva mais
organizacional, que é o que eu acabei escolhendo, e a outra que eu acho que é muito importante, que é a capacidade de indução de práticas que organizações do campo filantrópico, do investimento social têm na relação com seus parceiros. Acho que a Camila falou dos fornecedores, que é uma questão super importante. Agora, organizações que financiam outras estão num lugar de poder e exercer este lugar no sentido de ampliação, né, de redução de desigualdades raciais, é muito importante. Mas eu não vou focar nisso agora, eu vou falar algumas coisas que eu acho que são importantes na perspectiva mais interna. Eu acho que a gente poderia dividir, talvez, e isso eu tomo como referência até uma fala recorrente da Cida Bento, mas cito de forma bastante livre, que a gente talvez possa organizar em 3 momentos, quando a gente fala, né, desse processo de diversidade nas organizações. Um primeiro é o diagnóstico, o reconhecimento, né, que foi já comentado aqui, que o CET tem uma trajetória muito longa, né, nesse campo, de olhar para a organização, entender como ela está composta, e aí as perguntas são várias. E se você faz poucas perguntas e perguntas superficiais, você vai ter respostas também mais superficiais. Se você segue se questionando, né, para além de quantos negros, quantos brancos, mas em que lugar eles estão, homens, mulheres, quando você vai adicionando camadas, você vai tendo leituras mais elaboradas sobre a composição interna. Acho que essa é a primeira dimensão, e é fundamental, né? Acho que esse é um ponto de partida essencial para qualquer organização. Seja uma organização de 5 pessoas, seja uma organização de 5.000 pessoas. O segundo ponto tem a ver com os mecanismos de acesso, né? Então, como que essa organização se abre para incorporar um perfil de colaboradores mais diverso. O desafio o desafio tem todas as etapas. Em todas as etapas existem medidas muito concretas que podem facilitar essas mudanças. Nesse segundo ponto, né, que tem a ver com acesso, raramente uma organização coloca, historicamente, preferimos brancos, mas nem por isso ela tem uma distribuição mais equilibrada do ponto de vista racial. E eu vou, na minha fala, centrar a diversidade na questão racial, que é onde a gente tem mais referência e experiência, mas existem muitas outras dimensões de diversidade que precisam ser consideradas também. Então, o que significa que existem barreiras, né, no acesso a organizações que já estão colocadas, que se a gente não tentar desarmar, a gente está atuando, obstaculizando esse acesso. Então, e aí tem uma série de coisas, tem todo o campo das ações afirmativas e tem um trabalho que é muito importante, que é identificar essas barreiras. Como elas foram constituídas organicamente, culturalmente, ao longo de muito tempo, muitas vezes a gente não percebe, né, barreiras que estão ali, né, que estão operando no sentido de redução da diversidade nas organizações, mas a gente toma como se aquilo fosse algo dado. E tem a terceira dimensão, que tem a ver com a permanência. E eu queria focar mais nesse ponto, tá? Não negligenciando os outros. E eu acho, e é interessante que até no painel, na plenária anterior, se falou muito sobre a urgência, né? Sobre a emergência e tal. E eu acho que isso é fundamental. Só que eu acho que a gente tem que, junto com esse senso de urgência, entender que não tem atalho. Então, a gente tem que ir rápido, tem que ir com o senso de urgência, mas entender que é um processo cumulativo. E acho que isso é fundamental. Quer dizer, não sei se dá para universalizar, mas na minha experiência, na experiência do Ibirapitanga, isso foi muito importante. Os atalhos, às vezes, eles escondem elementos que são fundamentais. Então, dar passos firmes é mais importante do que querer estar nas melhores práticas, porque isso precisa ser construído organicamente. Mudança de cultura, mudança de política, leva tempo, não é livre de conflitos, de tensões, então esse é um outro ponto. Nesse campo né, quando a gente olha para a permanência, e uma vez que a gente consegue montar equipes mais diversas, o desafio está longe de estar resolvido, de estar equacionado. Principalmente porque incorporar diversidade em estruturas que são rígidas, que foram formadas numa lógica de exclusão, de hierarquia, de exercício da branquitude, é um desafio enorme, né? Então, esse trabalho, por isso que eu acho que é fundamental ir além da ideia de diversidade como contagem de pessoas, né? Mas de como que a organização também se transforma nesse processo de inclusão. E esse é o ponto que eu queria chamar mais atenção. Porque eu acho que esse é o grande desafio que a gente está vendo. Então, a diversidade não pode ser vista, eu acho que não deve ser vista numa lógica
de uma benesse que está sendo oferecida a grupos historicamente excluídos, mas uma oportunidade que as organizações têm, que nesse processo de ampliação da sua diversidade, se transformarem junto com junto com este processo. No caso do Ibirapitanga, isso foi essencial, não era nenhuma escolha, e eu não falo isso como uma organização que já resolveu esse processo, mas como uma organização que está, dia a dia, batalhando, enfrentando, com desafios internos, externos, de todos os âmbitos, esse processo. Mas isso era condição para que a gente tivesse mínimo de legitimidade de uma organização com essa origem, com essas características, de atuar no campo da equidade racial. E aí eu recupero também a fala que a Cida fez agora há pouco, quando ela fala da diversidade, da multiplicidade como ameaça, né? Claro que a gente pode ver isso no sentido político mais amplo, mas a gente pode ver também das pequenas ameaças, dos pequenos desafios que isso oferece. Então, essa entrada de pessoas que não são aquelas que historicamente ocuparam espaços de poder, oferece, né, uma ameaça no sentido que desafia os códigos, os acordos, as dinâmicas estabelecidas. Isso é desconfortável, isso mexe com o lugar das pessoas. Então, acho que esse é o tipo de olhar que eu acho que as organizações não devem se furtar a desenvolver. E olhar isso como uma oportunidade de se transformar nesse processo, que é permeado de conflito, que é contraditório, que é feito de avanços e retrocessos, quer dizer, não é um processo linear. Eu já estou acabando meu tempo. E aí eu queria, só para fechar essa parte da reflexão, para a gente ter tempo de interação, com uma outra coisa, que eu acho que quando a gente olha para uma organização, a gente precisa entender também que ela não é, e às vezes eu falo isso para a minha equipe, não sei se tem alguém aqui, não é uma ilha, né? Ela está inserida dentro de um campo com estruturas que funcionam e operam por outras lógicas. Fazer essas mediações é um desafio que as organizações enfrentam. E essas estruturas, elas podem ser um conselho, elas podem ser uma organização mantenedora, ela pode ser os seus financiadores, ela pode ser várias coisas. E as organizações filantrópicas, via de regra, são organizações de baixo accountability. Então, são organizações que elas têm recurso, que elas não precisam prestar contas, né, assim, diretamente para alguém, diferente de organizações que precisam captar recurso. Elas precisam convencer alguém daquilo, elas precisam interagir num outro nível. As fundações podem ficar num lugar muito confortável, né? E se ela entender que o accountability que ela tem é em relação às suas instâncias internas, ela vai ter menos incentivos para essa transformação. Se ela identificar no público a que ela serve esse espaço de accountability, de prestação de contas, no sentido de que a fundação não serve ao seu conselho, não serve ao seu instituidor, mas serve à sua missão, ela serve ao campo em que ela escolheu atuar, aí eu acho que está uma chave importante de transformação. Quando ela desloca, né, esse lugar de prestação de contas para o campo em que ela atua, e ela passa a prestar conta para esse conjunto de organizações, de pessoas, de grupos, de movimentos. Aí eu acho que a gente começa a inverter, e esse processo de inclusão, né, no caso de pessoas negras em estruturas historicamente brancas, isso vira um ativo. Isso vira uma coisa que é uma coisa péssima, mas é uma mudança, né, que opera em favor da organização, e não numa lógica de criar condições, né, no sentido que muitas vezes a ação afirmativa é percebida de maneira negativa, e eu acho que é equivocado, de que você precisa quase que adotar uma postura paternalista para que pessoas que não ocupavam esse lugar possam entrar, e aí você faz uma série de concessões para que isso funcione. Então, se você inverte a lógica, isso vira ativo. Eu acho que esse é a mudança que a gente precisa provocar nas instituições. E eu não acho que ninguém resolveu isso, nenhuma instituição conseguiu operar isso de maneira plena. Então, acho que é um processo em que todos nós, em algum grau, maior ou menor, está envolvido. Eu acho que esse é um pouco do tipo de desafio que a gente sente que a gente está enfrentando e que eu acho que muitas organizações também se veem e devem se questionar. Maravilhoso. Posso só fazer fazer um gancho aí na fala dos colegas? É que quando a gente fala de enfrentar, né, de como enfrentar as desigualdades dentro das organizações, eu penso que
um dos segredos é a gente entender que esse é um compromisso de todos. Não é um compromisso somente do RH, porque às vezes a gente cai nessa tendência, né? Não é um compromisso somente dos gestores, não é um compromisso apenas dos colaboradores de campo, do administrativo, é de todos. Todos nós. Né? E na EGEA mesmo, pelo nosso programa a respeito da Autom, nós temos um comitê de diversidade, né, que conduz todo o programa em toda a companhia, mas a responsabilidade de estar olhando ali a cor do seu time, né, a responsabilidade de estar falando constantemente sobre a temática num DDS, num DSS, numa roda de conversa, é de todos. Tanto que, infelizmente, a gente acaba se deparando que, quando chega o mês de novembro, por exemplo, a gente vê diversos movimentos acontecendo aí acerca da consciência negra, né? E é importante que, como foi falado já, essa fluência ela precisa ser, de fato, fluente. Né? Então, todos os dias, né, em algum lugar das nossas unidades, está acontecendo alguma ação relacionada ao tema diversidade racial. Atualmente, mesmo, a Camila foi falando sobre a questão de denúncia. Né? Neste momento, está na mesa uma campanha sendo preparada, uma campanha interna, para estimular com que todos os nossos colaboradores façam denúncias em nosso canal de ética. Então, assim, só para a gente reforçar, porque, quando a gente fala dessa temática, muitas vezes a gente tende a... Não, isso não é... Legal, eu apoio, mas não é tão meu assim. Mas não, é de todos nós. É de todos nós. E semana retrasada eu estive visitando a nossa unidade de Rondônia, e a provocação que eu deixei lá para a diretoria executiva local foi, uma delas, né, foi ao final de todo o treinamento lá, né, de todas as rodas de conversas, a gente sempre faz aquele movimento da foto, né, tirar uma foto e, né, para postar no LinkedIn, compartilhar nos grupos. E eu faço questão de fazer essa foto, porque depois eu gosto de pegar ali e olhar a cor daquela foto. Então, foi essa uma das provocações que eu deixei para o RH local, para a diretoria executiva local. Olha aqui a sua foto. Olha aqui a foto da sua unidade. O que você está fazendo? Está vendo que essa foto aqui, o seu time, né, está muito embranquecido? O que você está fazendo? Como é que estão os processos seletivos, como a Camila bem citou? Qual foi a cor? E aí eu deixo essa provocação para vocês também. Qual foi a cor da sua última contratação? Muito bom. Muitas coisas para a gente pensar, né, gente? A gente agora tem uns minutinhos, eu queria abrir para a gente poder conversar. Né? Isso aqui não é uma palestra, é uma troca. Então, é super importante dar espaço. Então, vamos tentar fazer o seguinte. Boa. Levantem as mãos. Eu vou tentar fazer passar os microfones. Vamos fazer rodadas de 3. Então, vamos tentar ser super sucinto, né, na nossa pergunta, para poder dar tempo de voltar e fazer uma segunda rodada. Beleza? Então, lá atrás, depois aqui, mais 2, e tem mais um espaço para mais uma. Depois, tá? Então, vamos lá. Pode começar, fala o seu nome e pergunte. Olá, tudo bem, gente? Eu sou a Mari Ribeiro, eu sou chefe do escritório da Purpose aqui no Brasil. Mari. Oi, Mafô. Linda. Bom, eu estou muito provocada porque eu sinto que, no tema justamente de enfrentamento das desigualdades no investimento social, em todas as trocas que eu tenho, eu percebo que as organizações elas passam por mais ou menos os mesmos percursos e cometem mais ou menos os mesmos erros. Né? A gente teve a sorte e o privilégio de trabalhar com o CERT no final de 2020 para fazer esse trabalho na Purpose, e, para mim, foi uma transformação absolutamente tectônica. Então, eu fico provocada a pensar de que maneira nós, do setor de impacto, poderíamos nos juntar para não criar atalhos, mas, à luz do nosso senso de urgência,
realmente conseguir avançar essas pautas dentro das nossas organizações a partir de aprendizados mútuos. Eu me colo muito na fala da Camila, de que houve, né, tropeços, houve armadilhas no processo, e eu sinto que a gente passa muito pelos mesmos processos e comete muitos mesmos erros. Então, de que maneira a gente poderia fazer com que esse conhecimento pudesse circular um pouco mais, de maneira mais fluida, e pudesse realmente ajudar a gente a imprimir a velocidade que a gente precisa para esse processo, né? Porque quem tem paciência é quem tem privilégio. E a gente está cansado de ficar preso nessa roda e não avançar na velocidade que precisa. Muito bom, Mari. Obrigada. Aqui, isso. Boa tarde a todos. Meu nome é Vanessa Lasky, eu represento o grupo Poliedro Educação e me toco muito também. Primeira coisa, antes de fazer a pergunta, estou muito feliz de estar aqui, um tema realmente relevante, palestrantes assim muito de alto nível. Feliz de ter escolhido a Sala Verde. Me colo muito também na fala da Camila e do André, que trouxeram, sim, a questão racial, da diversidade, mas esse pacote é muito grande, né, gente? É um pacote gigantesco. E quando a gente fala em organizações, hoje, cada vez mais, eu também vejo o etarismo sendo um tema muito negligenciado nas organizações, principalmente aí quando falamos de pessoas negras, porque os programas antirraciais, LGBT, hoje contemplam pessoas jovens, né? Alguém falou, programas de trainee, enfim. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso e qual a solução para a gente enfrentar esse problema. Bom ponto, Vanessa. Obrigada. Bem rapidinho. Sou Mariana Macário, sou da Ação da Cidadania. Queria perguntar para vocês, quem sentia vontade para falar, como você bem colocou, Daniel, acho que uma das coisas que aconteceu foi que saiu o interdito sobre esse tema. Ele não deixa de ser, muitas vezes, ainda uma resistência muito grande, né, da branquitude que vem da gente para não aprofundar o trabalho. E eu acho que, como a Camila falou, acontecem os conflitos, mas é porque antes eles tinham uma parte que estava engolindo tudo isso, sendo silenciada. Então, se vocês puderem compartilhar, o que vocês quiserem falar sobre aquele momento da mediação do conflito. Por quê? Eu acho que, como acontece com os casais de longo prazo, o que define a qualidade do relacionamento não é a ausência de conflito, mas como a gente passa por ele, como que a gente segue em frente. E, sim, é doloroso muitas vezes, mas eu acredito que existem caminhos. Eles passam por, né, o nosso ego, uma série de coisas que eu não quero me prolongar, mas se vocês puderem compartilhar em algum momento em que precisou de mediação desse conflito, eu já passei por isso, é muito difícil, mas é absolutamente necessário. Era isso. Que lindo. Como você chama mesmo? Mariana. Mariana. Perguntas maravilhosas. Vamos esperar agora a próxima rodada. Vamos tentar ser sucinta. Eu vou inverter a ordem, André. Começa com você, depois Camila, Daniel e Keila. Tá? Vamos lá. Tem algumas perguntas que acho que eu não tenho condição de responder. Eu vou escolher a última para comentar e aí deixar... Boa. Já que eu fui jogado aqui na linha de fogo, eu vou escolher a pergunta que eu respondo. Mas eu queria falar sobre essa questão que a Mariana trouxe. E acho que o tipo de conflito pode variar muito, né? Eu vou pegar uma coisa que eu acho que é interessante, que não é muito específica, né, à nossa experiência do Ibirapitanga, mas acho que a gente vive isso de alguma forma. Primeiro, assim, dizendo, o Ibirapitanga é uma instituição que foi se consolidando institucionalmente ao longo desse processo, já com a questão racial muito presente. Não é uma organização que vem de 20 anos, com uma estrutura grande e pesada. Então, a gente foi um pouco moldando isso. Isso dá um pouco a possibilidade de ter uma organização com lógicas mais flexíveis, que eu gosto, sempre valorizei, né, em contraponto a uma estrutura mais engessada, mais normatizada. Em muitas coisas, né, já lidei com essa coisa de assumir que, não, já que a gente não vai ter que definir políticas para tudo, procedimentos para tudo, uma parte as coisas é meio pelo bom senso, né? Então, você vai assumindo que as pessoas entenderam e que estão mais ou menos olhando para esse processo da mesma maneira. E quando você começa a ter pessoas com experiências e que vêm de contextos muito diferentes,
essa expectativa de que as pessoas usem esse referencial que pode parecer comum para lidar com os conflitos, com as questões internas, fica muito frágil. E aí você se vê diante da necessidade de codificar mais isso, de explicitar as coisas, de dizer o que pode, o que não pode. Isso vai de coisas tão assim fundamentais como princípios da organização até políticas de reembolso, coisas absolutamente administrativas, mas que têm um rebatimento nessa discussão que a gente está tendo. Então, para mim, entender que, às vezes, para que a gente pudesse ter um espaço de liberdade e, inclusive, exercer mais flexibilidade, era importante que algumas coisas fossem construídas e definidas de uma maneira mais explícita. Claro que com processos, na medida do possível, menos hierárquicos, mais participativos, mas fazer isso e não assumir que as coisas mais ou menos vão se entendendo, porque as pessoas têm visões diferentes, vivências diferentes. Então, não mais assumir aquilo que está não dito como compreendido da mesma maneira por todos. Então, para mim, isso foi uma leitura importante, mesmo numa organização, digamos, que é relativamente pequena e que não tem estruturas já muito amadurecidas de gestão e governança. Talvez até por isso seja melhor, né? O fato de não estar amadurecido te possibilita mais abertura de possibilidades, né? Acho que a modernidade ela não precisa de certezas, ela precisa de possibilidades, e as possibilidades só vêm quando a gente entende o diferente como mais relevante do que o igual, né? Isso é uma mudança que a gente vai precisar fazer. Obrigada, André. Camila. Ai, que susto, achei que tinha sido eu. Acho que falar de conflito é bem importante, né? E como é que a gente busca criar ferramentas, mas também esse compromisso, principalmente do grupo de liderança, de tem que lidar com isso no momento, não ficar postergando e não revitimizar a pessoa que foi vítima do racismo ou de outra forma de discriminação ou violência. E eu acho que, para isso, também tem uma questão de ter alguma estrutura dentro da organização também que possa identificar, para que o conflito... O conflito, a gente não está falando necessariamente de quando existe, né, a coisa já em outro nível, né, conflagrado. Não é nesse momento, necessariamente. Mas é muito também de você ter olhares dentro da organização e pessoas com essa formação para identificar também quando incômodos já estão acontecendo, quando dinâmicas não saudáveis estão presentes no ambiente de trabalho. Eu acho que um ponto que a gente tem feito, eu queria até contar, a gente tem uma pessoa na organização, que é da nossa área de desenvolvimento institucional, o nome dela é Muriel, inclusive ela escreveu um artigo na nossa revista Sur, vou até fazer aqui uma propagandinha. A revista Sur é uma publicação que a Conectas tem já, a gente está na edição 32, ela está toda online, está em inglês, português e espanhol, e um artigo foi justamente da Muriel contando um pouco desses processos. E acho que o fato de a gente ter uma figura que é responsável pelo desenvolvimento institucional, que tem a parte de governança, a parte de planejamento e avaliação, mas também uma parte do cuidado com as pessoas. E aí é reflexo de ter incluído no valor institucional a cultura do cuidado. E ela tem esses momentos de fazer a percepção, a escuta. Então, a gente estimula que as pessoas da equipe procurem também a sua própria coordenadora ou coordenador, ou alguém que se sentir mais à vontade, mas ela tem esse papel e tem sido muito interessante que ela tem sido mesmo procurada. Muitas vezes não precisa chegar no canal formal de denúncia, que é aquele plataforma que a gente contrata, tem várias empresas, enfim, mas muitas vezes de ter uma pessoa que tem como mandato dela, né, o job description é também a escuta, a gente tem visto que isso tem ajudado também a facilitar alguns diálogos. A gente tem conversado também com outras organizações que estão criando uma figura de mediação interna, então também tem sido interessante por isso. A gente também começou mais com algumas ações que a Conectas faz, elas são, né, bastante pesadas e geram consequências nas pessoas. Então, fazer uma inspeção do sistema prisional, uma unidade do sistema prisional, aí a fronteira, a situação muito desumana que refugiados estão vivendo. E aí a gente, enfim, ir para situações como foi em Brumadinho, assim que aconteceu o rompimento da barragem, ir até lá. Então, a gente também tem uma figura de uma psicóloga, e aí a contratação e a escolha de quem seria essa psicóloga também foi pensando que era importante que fosse uma pessoa que
tivesse de acordo com o nosso compromisso antirracista. Então, é uma psicóloga negra que faz também esse espaço de escuta. Então, são horas que a gente contrata e que ela está disponibilizada para a equipe. Então, acho que parte de lidar com o conflito é também ter esses olhares dentro da equipe que podem identificar relações que estão mais tensionadas, mas também ter o espaço para que essas informações fluam, né? A gente às vezes fica meio assustado com falar que a denúncia chegue, mas só de que isso seja verbalizado e trazido, acho que já traz. Também ter uma possibilidade de acolhimento quando essas situações acontecem, mas acho que não podemos esquecer do momento que é do endereçamento e da consequência. E acho que aí tem que ter realmente um compromisso da liderança da organização em dar consequência e endereçar o que foi trazido, né? Não é só uma questão de acolher, mas é tudo isso integrado. Então, acho que é isso. E também o fato de a gente ter no conselho pessoas que a gente pôde recorrer no momento de conflitos foi bem importante também. Então, acho que isso... Muito bom. Daniel. Vou pegar aqui, são perguntas bem boas mesmo, né? A primeira é essa sobre a questão de velocidade, isso é um desafio que a gente tem bastante grande, né? Eu acho essa questão, e eu sei que a Mafu fala muitas vezes da importância dos conselhos, por exemplo, e que veio na fala da Camila, enfim, eu acho isso fundamental, porque é um lugar de tensionamento onde esse conflito ele é muito produtivo. Eu passei a entrar em vários conselhos agora, então um monte de conselho, eu nem vou conseguir dar conta. Então, acabei de entrar no do Impacto, que é sobre trabalho escravo, né? A Marina, a nova diretora executiva, me falou, estou dentro. Porque a ideia, por exemplo, é um tema importante. Nos últimos resgates, a gente viu qual é a população que está sendo resgatada, né? É uma população quase em totalidade de pessoas negras. Quer dizer, a gente está falando aí do 13 de maio, de novo, quer dizer, bem inconcluso mesmo. Então, precisa trabalhar lá e eu vou levar isso lá, entre outras coisas. Estou lá na WRI, aprendendo um monte sobre a questão ambiental, acho que é a segunda maior fundação de meio ambiente do mundo, em tamanho, né? Eu estou na WRI Brasil, lá no Conselho, também junto com a Fernanda Lopes, né, do Fundo Baobá, também a gente pensando, por exemplo, bioeconomia. Vamos falar de bioeconomia, uma nova economia para a Amazônia. Onde está a juventude negra nessa nova economia? Que as pessoas parecem que esquecem, mas a região norte é das regiões com maior população negra. Estou vendo aí alguém, uma mão lá atrás, né? Então, pensar essa Amazônia negra, pensar a população, enfim, os povos indígenas também, mas, estrategicamente, discutir essa nova economia precisa passar por isso, porque, senão, a gente, de novo, vai falar de um ciclo econômico no Brasil, que vai receber muito investimento e que a população negra vai ficar de fora de novo, desde do pau-brasil, do brasileiro. Então, é preciso a gente estar nesses conselhos, eu acho que isso acelera, né? Acho que Mafu deve estar experimentando também isso bastante. E a coisa do nomear o racismo. Infelizmente, a gente viu quanto que um caso como o George Floyd, quer dizer, acelerou um monte de coisa, porque as pessoas, quando nomeou como racismo, as pessoas pensaram, mas se aquilo é racismo, então acho que no Brasil a gente tem George Floyd todo dia, né? Se isso é racismo, então existe esse lugar de entender e nomear o racismo, e nomear as pessoas. Não à toa que a Kimberly Crenshaw, que eu mencionei, no instituto dela, lá, African American Policy Forum, ela tem uma campanha, que até o Hamilton entrou na campanha, num dos pódios dele, ele vestiu a camisa, né, de Say Her Name. Say Her Name significa, diga o nome dela, né, de uma mulher negra violentada ou assassinada, né, como a Breonna Taylor. Isso também ajuda a gente a sair desse número que, às vezes, sabe, está normalizado, está na paisagem social, como pessoas que são mesmo destinadas ao genocídio, à morte, de uma forma natural, que é como o racismo coloca a população negra aqui. Então, colocar esse nome, o nome das pessoas, isso tudo é uma conversa, inclusive, com a imprensa. Agora, a gente está fazendo, vai começar, um trabalho de censo, tudo isso que a gente falou de metodologia aqui, com quase 100 redações de jornal no Brasil. Quer dizer, tem uma conversa aí que é importantíssima, nesse nomear,
no debate público, que pode também, aí pensando na parte de fora das instituições, ajudar bastante. Enfim, essa questão do conflito, só que eu queria terminar, que a Mariana colocou, eu acho que tem esse outro olhar para o conflito, né? Que é importante a gente ter, porque ele é visto como algo a evitar, a ponto do Brasil ter criado uma narrativa de mito da democracia racial, né? Porque quis evitar o conflito. Quer dizer, então, olhar o conflito como um lugar que é também potente para a mudança, né? Eu acho que é fundamental. O Churran mesmo fala do inferno dos iguais, hoje em dia, né? Então, ele usa muito isso, acho que no Sociedade do Cansaço mesmo. Então, falando de como hoje se busca muito isso que a Mafu estava falando, né? Esse lugar do igual, essa reprodução, e como uma ausência do conflito, como um ideal para as instituições. E, na verdade, quando a gente tem isso, é porque, como você falou, uma parcela da instituição ou nem está lá, ou está e foi engolida, nem pôde se constituir como minoria, porque o que é invisível nem minoria é. Então, acho que esse lugar do conflito visto de uma outra forma, né, eu acho que também é importante para a gente entender como isso ajuda a avançar. Vanessa, foi respondida a sua? A questão do etarismo, eu realmente deixei para alguém. Então, falar. vai lá. Keila, foca nessa, porque é o seguinte... Eu tenho 8 minutos e ainda tem a segunda rodada, então vai ter que ser, tipo... Vai lá. Gostei demais, porque nós temos uma das nossas lojas de atendimento é composta por 60 a mais. E a nossa colaboradora, que é uma atendente de mais idade, ela tem 84 anos. Então, né, na EGEA, o acolhimento ao etarismo faz parte do nosso jeito, a EGEA, de ser. Né? Essa iniciativa nós iniciamos efetivamente no ano passado, quando nós inauguramos uma primeira loja de atendimento na Águas do Rio de Janeiro. É isso? Queria só complementar, porque eu acho que essa é uma discussão, não é nova por acaso. É nova porque o país está envelhecendo, a gente ainda não sabe o que fazer, e, de novo, cai na mesma discussão sobre o conflito. O conflito intergeracional, ele ainda não está resolvido. É como se ou os jovens resolvem tudo, ou os velhos é que sabem de tudo. Então, tem uma questão aí super importante, que é entender o papel de cada geração na transformação. Isso não é só na composição do time. Se você pensar que as mulheres estão chegando nos espaços de liderança na menopausa, e a gente fala sobre a gravidez como grande momento de explosão hormonal, a menopausa é a maior transformação hormonal e que vai ser o resto da vida. A maior parte da nossa vida é depois da menopausa. A gente nem fala. Eu tive recentemente num congresso de RH, eu sou de RH, sou líder de recursos humanos, e tinha mil pessoas de RH no congresso. Eu fiz a pergunta: quem é que discute menopausa na empresa? Nenhuma empresa levantou a mão. Nenhuma empresa. E a gente está falando sobre isso. Não é? Então, assim, tem uma série de discussões que passam por como que a discussão etária precisa fazer parte da reflexão para os mais novos e para os mais velhos, que é o seguinte. Vou pegar outro exemplo das mulheres. A gente tem falando muito, quer dizer, muito não, mas algumas empresas já começam a falar sobre congelamento de óvulos. Congelamento de óvulos é uma conversa que você faz aos 20 anos. 25. Quem de nós pensou que, em algum momento, isso poderia ser uma possibilidade para que você não retardasse a sua maternidade, porque por outros problemas que a gente tem ainda também, discussão da maternidade, não vou nem entrar nesse ponto, mas que eu acho que é isso, assim, as conversas que a gente está fazendo aqui, elas precisam avançar sobre as reflexões do que significa a construção das identidades. Nós somos diversos por natureza, ponto. Da onde que a gente tirou a ideia de que a igualdade é o lugar onde a gente precisava buscar? Essa narrativa serve a alguém. Então, as reflexões, quando a gente está fazendo essa conversa aqui, ela precisa passar por um processo de ampliação do pensamento crítico. Senão, a gente vai cair, ou é isso ou é aquilo. O nosso cérebro precisa disso para se acomodar.
O cérebro não gosta de mudança, ele gosta de rotina. Ai, Vanessa, não mexe nisso não, querida, tá bom do jeito que tá. O cérebro, ele vai te fazer voltar para o estado. O que faz a gente sair desse lugar, Mari, é a gente estar nesse espaço e fazer provocações importantes. Não é sobre gostar ou não gostar. A gente tem que ficar confortável de fazer conversas desconfortáveis. Essa é a mudança. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente sair daqui, todo mundo feliz, e daqui para fora, a gente continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, não serviu para nada essa conversa. Então, vai servir. Agora é o etarismo, daqui a pouco vai ser outra coisa. E vão surgir. Não é sobre as vírgulas, é sobre quanto a gente consegue reconhecer a diversidade como um valor. Por isso que o Daniel falou, não é um tema importante, é um jeito de olhar para o mundo. Então, a gente está falando de etário, mas vai surgir uma nova identidade aqui que a gente não sabe qual que é. E aí, vai, de novo, mais uma vírgula. Que inferno esse negócio dessas vírgulas. Mulher, vírgula, negro, vírgula. Que inferno, agora tem que falar de... Qual que é o que... Esses dias, com CEOs, eu ouvi a seguinte conversa. Mafone, qual que é o kit básico aqui para eu ficar bem na fita? Porque é isso, assim, toda hora vocês inventam uma nova letra, um novo processo. Me dá aí o kit básico. Gente, vocês entendem o que eu estou falando? A conversa ainda está num nível de muito básico, de número, de... Entendeu? É isso, mas só tenho 5 minutos, vamos lá. Vai lá. Aumentar, der mais tempo aqui para nós. Vamos lá. 3 pessoas aqui. Vai, vamos lá. Ixi, meu Deus, agora não vai dar. Agora que ficou boa a conversa, não, já eu vou ser é. rápida. Eu sou Natália Ribeiro, coordenadora de projeto do Vetor Brasil. Eu fico muito provocada de ações para falar de cuidado. E aí, quando a gente fala de cuidado, a gente fala pouco de enfrentar a desigualdade na linha de cuidado. E aí a gente vai tendo ações afirmativas para níveis estagiárias e as pessoas negras vão alcançando níveis de senioridade diferentes. Legal. E aí a gente fica como que preta única, preta pédia, e aí assim, e isso vai sendo detrator da nossa sanidade mental, que é uma articulação do racismo. E aí eu queria ouvir de vocês como que a gente cuida dessas pessoas, exemplos práticos, de linhas de cuidado para as pessoas negras que estão galgando posição de liderança, para elas estarem ali, para elas estarem sendo impulsionadas. Acho que é isso. A gente pode começar de novo? Porque só essa pergunta... Isso é um painel, de verdade. Vai ter que ser tipo... jogo rápido. Vai lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Primeiro, depois lá. Ai, meu Deus. Tá, e depois aí. Mas rápido, gente. Vai lá. Boa tarde a todos, todas, todes. Meu nome é Beatriz Silveira, eu sou uma das lideranças que participou do edital Caminhos, do Portal Alas, fortalecido pela TIT Setúbal. Sou do Rio de Janeiro. E, diante das provocações do painel, uma pergunta, diante do canal de denúncias, pensando na revitimização das pessoas que sofrem o racismo e pensando também nas sutilezas que o racismo traz, porque, muitas vezes, ele se manifesta na forma de assédio, e não de um racismo declarado, e aí é o que a gente chama, até no jargão jurídico, de racismo à brasileira, se existe também uma estratégia para a condução, não só na mediação de conflitos, mas para a responsabilização daquele que comete o racismo. Vamos, tem uma aqui, lá e lá. Beleza, vai lá. Rapidinho, vai dar tempo. Vai. Simone Bianchi, eu só queria ouvir mais Daniel comentando sobre essa questão, eu achei muito boa a provocação do letramento, da fluência, e o que fazer para sair do discurso? Porque, até então, letramento e influência está muito na fala, né? Como realmente convocar pessoas para sair do discurso? Boa. Aqui e depois lá atrás. Ninguém levanta a mão, gente, pelo amor de Deus. Chega. Vai. Você vai falar, calma, você vai falar. Sou Raquel, do Fundo Brasil, e a minha pergunta é um pouco com relação à prática. Quando a gente fala de equidade, a gente precisa pensar também nas desigualdades que os negros sofreram, ao longo de toda a sua historiedade. E eu sempre tenho em mente, uma vez que nós fomos contratar uma pessoa, e falaram assim, olha, era uma lista de requisitos, e no final dizia assim, tem que ser negro. Então, eu disse, puxa, com tanta essa lista de tantos requisitos, é difícil buscar, e a gente
percebe isso no dia a dia, que essa igualdade, esses acessos, tanto à formação como ao processo educativo, não foi igual ao longo da história para negros e brancos. Então, eu gostaria de saber como se deu esse processo, né? Porque a gente chega aqui no final e diz assim, olha, aqui está equilibrado, mas nós sabemos que lá no dia a dia, no processo de seleção, essas desigualdades elas se fazem, são manifestadas também, né? Então, eu queria entender um pouquinho como se deu isso, e sempre tendo essa minha experiência em mente. Obrigada, Rã. Lá atrás. Vocês vão ter 1 minuto para responder. Então, vocês escolhem quem vocês vão responder a pergunta. 1 minuto. Mas, gente, essa não é uma conversa que termina. Não é sobre isso, né? Então, fiquem tranquilos, coração em paz, vai dar tudo certo. Vai lá. Obrigada. Ufa, 1 minuto. Eu sou Marina, sou do Instituto AEGEA, da AEGEA Saneamento. Estou muito feliz de ver a minha Keila, minha companheira de trabalho, aqui apresentar o nosso case. A dúvida que eu fiquei, a gente está falando aqui como esse é um tema que é longo, que é urgente, mas que demora até que isso seja estabelecido de fato, né? O respeito da Auton tem 5 anos e a gente está caminhando, está indo. A gente viu no movimento até do George Floyd, o Daniel comentou, como muitas empresas e organizações passaram a ter esse papel, né, da área de diversidade, da área de equidade, e agora a gente vê esse movimento caindo, de certa forma, né? Como é que a gente se estrutura? Acho que a gente tem um caso que a Keila pode comentar que é bacana, de meta atrelada a financiamento, um Sustainability Linked Bond da EGEA, que está conectado à diversidade racial. Esse suor que a Camila comenta na hora de preencher o financiamento, né? Esses são mecanismos interessantes de manter, né? De manter o tema, de forçar, né? Dar um empurrãozinho para que esse assunto não caia na moda, né? Não passe a onda. Né? Eu queria que vocês comentassem sobre isso também. Em 1 minuto. Obrigada, querida. Obrigada. Vamos lá. Começa agora com você. Vai lá. 1 minuto. Foi a questão do autocuidado, né? Certo. Eu vou responder, sinceramente, a forma que eu tenho me cuidado, tá? Eu até trocava uma ideia esses dias com uma amiga que a primeira coisa, terapia, gente. Eu iniciei esse ano terapia porque eu vi que eu estava precisando. Porque chegou um ponto que eu não conseguia mais administrar aquilo que era relacionado a uma dor de algum colega que vinha, né, fazer até mesmo ali um desabafo, uma denúncia, e daquilo que era a Keila preta, né, ascendendo aí na empresa. Então, eu comecei por isso. Segunda parte, e a minha resposta vai ser muito simples, gente, coisa prática, de autocuidado comigo. Eu tirei das minhas redes sociais, do meu Instagram pessoal, tudo relacionado à diversidade. Eu parei de seguir tudo relacionado à diversidade. Porque o que eu ia percebendo? Que, no momento em que eu não estava ali no meu ambiente de trabalho, trabalhando, né, efetivamente, né, sobre isso na EGEA, eu ficava o tempo todo ali vendo, recebendo mensagens, né, recebendo informações sobre, né, alguém que passou por uma situação tal, e isso aqui, isso ali. Então, aquilo começou a me incomodar, começou a me adoecer emocionalmente, mentalmente. Então, sendo muito simples a minha resposta, mas essa foi a forma que eu encontrei de me preservar, de me cuidar. Então, terapia, que tem me feito muito bem, sabe? O meu Instagram é para mim, não tem nada relacionado a trabalho lá. Então, é isso. E rede de apoio de conversar com amigas, né, com outras pessoas que também trabalham com essa temática em outras companhias. Então, assim, de se apoiar, de conversar, né? Tem a própria Fabiana, que está aqui, que trabalha também conosco na EGEA. É uma pessoa que está sempre ali me empurrando, me apoiando. Então, é isso. É simples assim. E tem funcionado para mim. Obrigada, Keila. Daniel. Meu Deus do céu. Joia. Então, por isso que eu deixei naquela hora, porque aí você fica meio premido aqui. Vai, aquele Daniel, camarada ali. Tempo. Fala, Daniel. Não, perde tempo não. Vai, fala. Até nessa questão do etarismo, só para fechar, eu fiz parte agora do grupo de transição do governo federal na área de trabalho. E um dos temas que surgiram foi justamente a questão dos cuidados, né,
com relação, quando a gente faz essa intersecção, pensa, por exemplo, a idade, pensa gênero, pensa raça, então vai ver como as mulheres negras, em geral, ficam responsáveis na família, e isso, economicamente, inclusive, não é computado, nem para a Previdência, nem para direitos. Então, acho que é uma discussão bem ampla, que dá mesmo outro painel. Vou só falar, e lembrar que essa questão da juventude negra também, gente, ela é etarismo também, porque pensar a idade é também pensar a juventude quando perpassam essas opressões. A questão do canal de denúncia, né, de não ter uma dupla vitimização, a gente vem acompanhando alguns casos assim, então depois se torna uma via crucis para a pessoa, e isso, uma negação, muitas vezes, também das instituições. Por isso que é fundamental investir nesses canais, é uma coisa que a gente precisa continuar batendo nessa tecla, nas diferentes empresas, institutos, fundações, isso também acontece. Então, é fundamental abrir. Se esse ganho da quebra do tabu existiu mesmo, agora é preciso aprofundar para que não ocorra essa decadência do tema, como foi falado. Eu não tenho visto exatamente essa decadência, mas sim um banho-maria em algumas situações, mas que surge de novo, porque, aí já vindo para a questão aqui, eu acho que a prática aí está ou no amor ou na dor, é a velha fórmula. Porque ou a gente aprende com essas experiências que a gente vem, inclusive, de novo, né? Por exemplo, a gente teve no Carrefour um outro caso, foi mencionado, se dá nome, e isso está gerando uma repercussão que antes não gerava. Então, é o aprendizado pela dor aí. Mas pode ser um pouco mais pelo amor também, né? E aí, eu não sei se tem alguém do GIF, eu escrevi uma nota técnica, eu sei que o André conhece, que uma vez ele mencionou. Não sei se sou só eu que fico lá acessando no Sinapse, que é uma aí, ó, tá vendo? Que é uma biblioteca virtual do GIF. Então, também dialogando com isso, para práticas estratégicas de equidade racial, existe uma nota técnica do GIF. A gente do CERT foi chamado a escrever, está lá, né, Thaís? Está lá ainda, né? Então, acessem, se possível. Então, acho que só ia falar isso, Mafu. Por fim, a questão dos requisitos, só para não deixar de fora, muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, é isso que vai obstaculizar a entrada. Porque é preciso a gente entender meritocracia com o seguinte senso. Tem uma frase do ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, quando foi julgar o caso da UNB de cotas, que ele arrematou a meritocracia. Ele falou, meritocracia sem considerar os pontos de partida é aristocracia disfarçada. Então, é isso que a gente tem no Brasil. Então, é preciso rediscutir meritocracia, e isso aparece nesses requisitos todos que acabam por vedar a entrada. Camila, que acabou o nosso tempo, mas ele... Vai lá, 30 segundos. Ele vai. nem mostra mais. Vai, 30 segundos, depois o André. Raquel, sobre requisitos, eu acho que parte assim, é olhar para os requisitos e questioná-los mesmo. Tipo, precisa. Acho que um exemplo que muitos já devem ter vivenciado também é a questão do exigir inglês no processo seletivo. E a gente chegou um momento e falou assim, mas o quanto, de fato, isso é um requisito para estar como um item de exclusão, né? Porque fala inglês é exigido. Você está excluindo, as pessoas nem vão tentar. E acho que aí, a partir daí, a gente fez um pouco essa reflexão. Em alguns cargos vai ser, porque... Aí, de novo, né, fundações, a gente tem que falar com vocês em inglês. Então, aí para alguns cargos ainda é exigido, mas poucos. Então, se a gente for olhar ali, o edital já não está no modelo padrão dos editais ter esse requisito. O requisito de compromisso com direitos humanos está lá, já é um requisito constante. Mas esse daí é um que a gente tem que questionar mesmo. E acho que isso vale para outros também, para ser avaliado. Sobre a cultura do cuidado, né? Eu acho que só queria acrescentar, para além da dimensão do autocuidado, a dimensão do cuidado coletivo e a responsabilidade de nós, como organizações, de incluir isso como um elemento que não vai estar na conta da pessoa, mas como realmente uma cultura de cuidado, né? E eu acho que aí, nesse sentido, tem alguns exemplos práticos, depois a gente pode conversar melhor, se você quiser, de algumas coisas que a gente foi aprendendo também a partir de passos incompletos e erros também.
Mas acho que um deles é garantir que não seja sempre a única pessoa, para que não fique, né, essa dinâmica de não ficar toda hora, quando a gente tem alguma atividade de letramento, ficar buscando só essa pessoa. A gente precisa ser capaz, como organização, de ter as respostas, óbvio, ouvir e incluir as pessoas negras nas construções, mas que a gente seja capaz também de construir. Acho que, mas isso vai passo, né? Haja letramento, mas necessário. Mas acho que também alguns cuidados do tipo, pelo menos o trabalho que a Conectas faz, muitas vezes envolve estar em espaços de poder que eles são, enfim, extremamente masculinos, machistas, extremamente brancos, racistas, classistas, como o Congresso Nacional, uma sessão da ONU, estar num programa de TV, de debate, ir numa palestra, porque alguns ainda mantêm palestras nessa lógica, e de pensar, muitas vezes, a gente não, vamos mandar a nossa pessoa que está mais capacitada, é a pessoa negra que, enfim, vai. Mas acho que a gente depois foi aprendendo que a gente precisa também ter um outro cuidado com isso. Muitas vezes é ir junto não para ocupar o lugar, mas estar lá e muitas vezes ter uma conversa antes, entender qual que é esse espaço. Mas acho que são algumas medidas que a gente precisa incorporar como cultura, não como cultura, mas política institucional mesmo, né? Porque é uma obrigação da instituição. Obrigada, Cá. André. Muito rapidamente, queria só comentar uma coisa da sua pergunta, que acho que teria desdobramentos vários, mas eu acho que uma coisa simples que acho que a Camila comentou, que é cuidar para que em coletivos, conselhos, grupos, não tenha uma única pessoa negra. Então, é uma coisa simples e que é implementável, né? E, às vezes, a gente não se questiona. E não se questiona porque a gente está operando, muitas vezes, numa lógica de check the box. Então, assim, tem uma pessoa negra? Tem. Ufa, tira isso de lado e vamos continuar fazendo o que a gente estava fazendo. E essa é uma abordagem péssima, né? Então, acho que um jeito também, que acho que vai na direção da sua questão, quando você tem uma única pessoa negra e aí essa pessoa vira fonte de todo o saber, né, negro na organização, é péssimo, porque te desobriga. Então, assim, é ótimo, porque assim, eu não preciso mais ler referências negras, porque está o Daniel aqui, ele conhece super, eu não vou chegar no lugar que ele está. Então, eu já nem preciso me preocupar com isso. E acho que as organizações têm que deslocar, e aí é o campo da subjetividade, que eu acho que anda junto com as estruturas, com os processos, com os modelos, que precisa acompanhar esse movimento. Então, não é só trazer pessoas, mas é mudar as referências, é mudar as fontes de informação, é mudar os autores que circulam dentro da organização. E aí, aquela pessoa negra que está única ocupando aquele espaço não vai precisar ser a fonte eterna de sabedoria, né? Isso tem que ser uma responsabilidade compartilhada. Gente, melhor jeito, impossível. Obrigada. Até a próxima. Obrigada.